Pessoal, bom dia. Eu preparei essa aula, tá certo, de conjuntos numéricos somente para vocês, EJA, tá certo? De forma bem simples, eu vou explicar o conjunto dos números numéricos, certo? Então vamos lá. Vocês vão receber aí, eu mandei para vocês um texto e vou gravar esse vídeo explicando alguma coisa desse texto, ok? De uma forma bem resumida e que vai dar condição para vocês resolverem bem as questões que eu vou passar já na próxima semana. Então, pessoal, conjunto dos números numéricos. Então, nós temos aqui, os números naturais. Então, primeiro conjunto, nós temos os números naturais, que é representado pela letra N, tá certo? Que é o 1, 2, 3, 4, 5, 1000 e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, tá certo? Então ele é representado pela letra N. Pessoal, quando você encontrar aqui, esse N com asterisco, o zero não entra. O zero não entra quando se tem esse asterisco aqui em cima do número, tá certo? Então tá aí os números naturais. Números naturais são aqueles números contáveis que a gente conta, tá certo? Então, os números naturais. Depois nós temos os números inteiros. Então, inteiros já são aqueles números que são os negativos e os positivos. Então, negativo e positivo nós chamamos de números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, eu fiz aqui de forma simbolicamente o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Então são os números negativos, o número neutro e os positivos. Então nós chamamos de números inteiros, que é representado pela letra Z. Do mesmo jeito, pessoal, quando eu tenho aqui no Z, esse asterisco, o zero não entra. Menos 2, menos 1, 1 e 2, certo? Quando eu tenho o asterisco mais esse mais aqui, são os inteiros positivos, tá certo? Quando eu tenho esse asterisco, esse número negativo aqui, número negativo, são os números negativos sem o zero, ok? Então, os números inteiros são os números positivos, negativos e o zero, ok? Depois nós temos os números racionais. Os números racionais são aqueles números, todos aqueles números que eu posso escrever, tá certo? Em forma de fração, ou seja, de A sobre B, sendo que esse B tem que ser diferente de zero, ok? Então vamos lá, então 0,5, tá certo? Eu posso escrever que é igual a 1 meio, 3,4, então são exemplos de números racionais. Então os números racionais, tá certo? O símbolo dele é a letra K, tá certo? E aí nós temos também aqui, tá certo? Eu coloquei aqui, quando tem esse K mais aqui, esse Q com esse asterisco, o zero não entra, tá certo? O zero não entra. Já quando tem, esse K, o asterisco menos, só são os negativos. Os racionais mais, tá certo? Quando tem esse mais aqui, tá certo? Então, ele é representado pela letra Q, tá certo? Escrito da forma de A sobre B. Todo número que eu puder escrever da forma A sobre B, tá certo? Nós chamamos de números racionais. Depois, pessoal, nós temos os números irracionais, tá certo? São aqueles números, tá certo? Que não se repete. Por exemplo, o π, 3,1415, ele não se repete. 3,20, 50, 70, então ele não se repete, então ele é considerado um número irracional. Agora, pessoal, por exemplo, se tiver aqui 3,14, 14, 14, esse número é um número racional e não irracional. Por quê? Porque ele fica repetindo, Isso quer dizer que ele fica repetindo, então ele é um número racional. Os irracionais são esses números que não se repetem, tá certo? E aí vem os reais. Os reais são todos eles, tá certo? Que são os números naturais,
os inteiros, os racionais e os racionais. Então, pessoal, rapidamente aí esse vídeo deu para mostrar para vocês aí o que são conjuntos numéricos. Eu estou enviando para vocês aqui também em forma de explicação, tá certo? Vocês vão pegar aí também nesse sentido, ok? Um abraço para todos.